todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Na aula passada nós aprendemos a fazer esse código. O que esse código ele faz? Ele abre um arquivo TXT, onde dentro desse arquivo TXT nós temos alguns CEPs, ok? Ele lê esse conteúdo que tem dentro desse arquivo, ele pega o CEP e ele abre o que? O meu navegador no site do Correio, coloca esse CEP lá, faz a busca, pega os dados e grava dentro de um arquivo. E assim ele vai fazendo enquanto tiver dados, informações dentro do arquivo que tem o CEP, ok? Vamos rodar aqui rapidinho para vocês verem isso aqui funcionando? Olha, ele abriu nosso navegador no site, digitou o CEP, fez a busca, pegou os dados e vai guardar esses dados para nós. Ele vai abrir de novo, vai fazer a digitação aqui do novo CEP, vai fazer a busca, vai pegar esses dados e vai salvar dentro de um novo arquivo, ok? E tá fazendo, tá bom? Ó, abriu, pegou, pronto, gravou. Nós fomos aqui, tem aqui a informação, é isso que ele fez. Só que existe, gente, outra forma de fazer isso, tá? Não é uma forma, talvez, visual, que você vai ver, né? Que isso aqui nós estamos, foi uma aula de RPA, onde você pode ver as coisas acontecer, né? Então, você automatiza a tarefa que você faz no seu navegador. Então, isso aqui é visual. Mas tem uma maneira mais simples de fazer isso, que ficar abrindo o seu navegador, digitando o CEP lá, fazendo a busca, pegando e gravando dentro do arquivo. Então, eu vou mostrar uma forma mais simples de fazer, tá bom? Ah, essa forma é errada? Não é errada, é uma forma que nós aprendemos, vamos mexer com a biblioteca Selenium, para poder abrir o nosso navegador, digitar as coisas, pegar os dados, a informação. Muito legal partir daí para aprender. Mas existe uma maneira mais simples. Se você precisa pegar dados, né, por exemplo, do CEP, muito mais fácil você usar o que? O API, ok? Do que fazer essa automatização. Então, é isso que nós vamos fazer hoje, tá bom? Então, bora lá. Eu criei aqui um arquivo chamado consulta e registro de endereço por CEP. Eu vou importar quem? O request. Mas para eu importar esse request, você precisa primeiro fazer uma coisa. Bora lá. Vem no terminal, tá bom? Vou aqui nas minhas anotações. Eu instalo tudo no meu ambiente virtual. Então, se você também instala no seu ambiente virtual, ó, você pode ver que eu tenho aqui o meu ambiente virtual instalado. Então, eu vou ativar meu ambiente virtual. Se você tiver seu ambiente virtual instalado aí, você ativa ele. Ah, Jéssica, eu não tenho ambiente virtual, então você está instalando tudo na sua máquina. Ok, então você não precisa fazer esse passo agora, tá? Esse aqui é só de ativar o ambiente virtual. Se você não tem como ativar. Bem, se você tem, ativa o seu ambiente virtual. Ativado do seu ambiente virtual, ou se você não tiver, vamos fazer a instalação da biblioteca requests, ok? Então, nós vamos fazer aqui um pip install request. O meu já está instalado, né? Então, só rodei aqui para vocês ver. Bem, bora lá, vamos voltar aqui. Vamos fechar isso aqui. Então, eu estou dando aqui um import request. Por quê? Porque eu vou utilizar a biblioteca request para fazer o quê? Uma solicitação HTTP. Eu vou fazer um pedido de informação na web, tá bom? Diferente da automatização utilizando a biblioteca Selenium, aqui eu vou fazer uma solicitação, vou fazer uma solicitação HTTP, ok? Utilizando um API, só que ao olho do usuário ele não vai estar vendo isso, mas vai estar sendo acessada essa API e vai estar sendo pego essas informações e gravado dentro de um arquivo. No fim, nós vamos ter o mesmo resultado da aula passada, mas de uma maneira muito mais simples e rápida, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer assim primeiro. Vou fazer assim, ó.
URL. Vou pegar aqui a URL, tá bom? E vou passar ela aqui. Eu vou vir aqui no meu CEP e vou pegar esse CEP aqui. E eu vou vir aqui e vou colocar esse CEP aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, deixa eu, pronto, puxar pra cá. Opa, vou tirar isso aqui. E vou tirar isso aqui e vou ler isso aqui. Isso aqui é o que eu vou receber. Isso aqui é um JSON. Isso aqui, ó. Isso aqui é um JSON. Isso aqui não é muito parecido com o nosso dicionário em Python? É. Então, isso aqui é um dicionário em Python. Esse arquivo JSON é um dicionário em Python. E eu tenho aqui acesso ao quê? O CEP. Eu tenho acesso ao logradouro, o comprimento, que está vazio, o bairro, a localidade, ao UFF, o IBGE, GUIA, DDD e um monte de coisa aqui, que eu não vou precisar. O que eu quero pegar daqui? Além do CEP, eu quero a rua, o bairro e a cidade, tá bom? É isso que eu quero. Então, bora lá. Então, nós já vimos que a gente vai receber um arquivo JSON, ok? Então, bora lá. Agora que a gente já viu como é que funciona, eu vou modificar. Eu vou fazer isso. Vou criar uma função que vai pesquisar endereço por CEP. E aqui eu vou receber o CEP que vai vir lá do meu arquivo, tá bom? Vou criar uma variável chamada URL e aqui eu vou passar a variável CEP, tá? Porque como eu vou trabalhar com mais de um CEP, muito mais inteligente eu já ir pegando as variáveis e pegando o valor, né, e atribuindo aqui. Então, onde está esse valor? Vai estar dentro dessa variável CEP, que vai ser fornecido lá, que vai vir lá do meu arquivo CEPs, ok? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Vou fazer um try aqui, porque esse código pode dar erro. Se pode dar erro, a gente usa um try. Vou criar aqui uma variável chamada response. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma solicitação à minha API, que é da via CEP, usando o quê? O CEP. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e falar assim, olha, eu quero fazer uma solicitação, então, um request, acessando, então, get, qual API? Onde está o URL? Esse aqui. Então, é isso aqui que eu quero. Eu quero fazer uma solicitação à API via CEP, com o CEP que eu estou fornecendo, ok? Que vai ser fornecido. E aí, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, vou fazer response.raise for status. E o que esse carinha ele faz? Ele vai verificar se há uma resposta de solicitação. Na verdade, ele vai verificar, gente, se a minha resposta da solicitação não teve erros, ok? Então, é isso que ele vai verificar. Ele vai verificar, olha, o que eu estou falando para ele? Verifica se a resposta da solicitação não teve nenhum erro, ok? É isso que eu quero que ele faça. Então, eu estou aqui fazendo uma solicitação. Eu não estou fazendo uma solicitação à minha API via CEP. Eu estou fazendo uma solicitação que ele me mande os dados desse CEP. E eu quero agora verificar se a solicitação que eu fiz lá, se ele me deu alguma resposta, se a resposta que ele me deu não teve erro, tá bom? É isso que eu quero fazer. Eu vou vir aqui e eu quero pegar os dados, né? Eu preciso das informações. Então, eu quero dar os dados. Então, vou criar uma variável chamada dados e vou falar aqui, ó, response.json. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou convertendo a resposta em formato JSON para um dicionário em Python. Porque o JSON, ele não é parecido com o nosso dicionário. Então, nós vamos ter um dicionário do nossos informações que está nos passando. Nós temos um JSON, que é bem parecido com o nosso dicionário, tá bom? Em Python. Então, eu vou vir aqui e vou verificar se a resposta não contém erro. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou vir aqui e falar assim, ó, olha, se erro not, quer dizer não, tiver em dados,
Aí, quer dizer que passou. Então, bora lá, vamos pegar as nossas informações. O que eu quero pegar? Eu quero pegar a rua, o bairro, a cidade e o CEP retornado. Retornado. Então, isso aqui são minhas variáveis que vai guardar as informações para mim. O que eu vou fazer? Dados.get, eu vou acessar dentro de dados. Então, eu posso acessar o quê? Eu posso pegar o nome da rua e ou definir como não encontrado se não existir. Tá bom? Então, eu vou chegar para ele e falar assim, ó, eu quero acessar, qual é a chave que eu quero acessar? Eu não vi aqui, ó, bora lá, que aqui é logradouro. Então, a chave é isso. E o valor é o que eu quero. Então, eu vou acessar pela chave. Então, eu vou vir aqui e falar, olha, eu quero acessar logradouro. Eu quero o valor dessa chave. E se você não encontrar, então, atribui por não encontrado. Aí, eu vou fazer isso para todos, né? Então, eu vou vir aqui. Só vou mudar aqui, ó. Aqui, o bairro é bairro mesmo. A cidade é localidade. E do CEP é CEP. Prontinho. O que eu vou fazer? Mas aí se não tiver erros, me passam os meus dados. Mas e se tiver, então, se não, se houve o erro, então eu vou vir aqui e vou só dizer assim, ó, rua, bairro, cidade, CEP retornado, vai receber não encontrado. E aí, não encontrado para todos. Então, não encontrado, 1, 2, 3, 4. Tenho 4 variáveis, então, são 4 valores que eu preciso passar. Não encontrado, não encontrado, não encontrado. Tá bom. Essa parte nós terminamos. O que eu preciso fazer? O except, ok? Se eu tenho um try, eu tenho que ter um except. Então, eu vou vir aqui e falar aqui, ó. Except, request, ponto. Request, except. Então, ele tem aqui já um request exception, que eu vou chamar ele de E, vou apelidar de E, para ficar mais fácil, né, na hora de eu dar o print aqui, e vou dizer, olha, erro ao consultar o CEP, qual é o CEP que me foi fornecido, e o erro é esse aqui, ó, tá dentro dessa variável aí. Então, ele vai imprimir uma mensagem de erro no console. É isso que ele vai fazer, ok? Então, tal. Eu já tenho minha função pronta. Não tenho? O que eu estou fazendo? Aqui, eu estou montando a URL da API do via CEP, com o CEP fornecido. Eu estou fazendo aqui a solicitação à API via CEP usando o CEP fornecido. Aqui eu estou verificando se a resposta que me foi passada da minha solicitação não teve erro. E aqui eu estou convertendo a resposta em formato JSON para um dicionário em Python, ok? Porque o JSON é bem parecido com o nosso dicionário em Python. Aqui eu estou verificando se a resposta não contém erro. Se não contém erro, o que eu faço? Eu pego o nome da rua, do bairro, da cidade, do CEP e caso ocorra alguma coisa, eu o defino como não encontrado. Se tiver vazio, o que vai acontecer? Vai ficar como não encontrado. Então, ele vai lá e vai olhar logador. Logador tem informação? Vamos colocar que não tem. Aí ele vai colocar como não encontrado, tá bom? Então, se não existir a informação, ele coloca como não encontrado. Aqui é se ocorrer um erro, ok? Ele vai colocar como não encontrado para cada variável. E o except é que, então, ele chegou aqui, ocorreu algum erro, ele vai cair aqui e vai imprimir para mim uma mensagem de erro no console, tá? Agora, o que eu só preciso fazer? Retornar.
Fazer um retorno. Rua. Então, eu vou retornar as informações obtidas, que é a rua, bairro, cidade e o CEP retornado. Prontinho. Então, acabou a nossa função que vai fazer a nossa pesquisa no nosso API, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui uma função main, que vai ser a nossa função principal do nosso programa. E aí, eu vou chegar aqui e vou passar o nome do meu arquivo. Nome arquivo, que contém o nosso CEP. Qual é esse arquivo? Esse aqui, ó, CEP.txt, ok? Aqui que contém os nossos CEP. Então, eu vou passar ele aqui, ceps.txt. Vou também criar aqui um try, porque pode dar erro, na verdade. E aí eu vou tentar abrir o arquivo de CEP para a gente poder fazer o quê? Ler o conteúdo, poder pegar os nossos CEP, tá bom? Então eu vou vir aqui e fazer aqui o que? Um it. Eu já expliquei, né, o que esse it ele faz, ele fica responsável para fechar o nosso arquivo quando a tarefa terminar, tá bom? Vou vir aqui, vou chamar a função omp, que vai abrir o nosso arquivo, vou passar para ele aqui o nome do nosso arquivo e vou dizer que eu quero abrir ele em qual modo? Em modo de leitura. E vou passar aqui o TF8 para ele reconhecer caracteres especiais. E vou atribuir isso para dentro de uma variável chamada arquivo. Bem, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em CEPs e eu quero ler os meus CEP, ok? E eu vou fazer o quê? Eu tenho duas formas para ler esses... duas formas, não, eu tenho três formas, né? Eu posso ler utilizando o head, que ele lê todo o conteúdo e atribui para dentro da minha variável. Isso eu não quero. Eu tenho o headline. O headline ele faz o quê? Ele vai lendo linha por linha e atribuindo a nossa variável, mas não é bem isso que eu quero. E eu tenho também o headlines. O headline, ele vai lendo uma linha de cada vez o nosso arquivo e atribuindo para dentro de uma lista de string. Olha, aí eu vou ter uma lista de string. Então, é isso que eu quero, tá bom? Então, eu abri meu arquivo em modo de leitura e eu li o conteúdo do meu arquivo, vou linha por linha e atribuir para dentro de uma lista de para uma lista de string, ok? Então, eu tenho aqui dentro do meu CEP uma lista que contém os meus CEPs, ok? O que agora que eu posso fazer? Eu posso vir aqui fazer um except file not for erro. E aqui eu vou imprimir uma mensagem de erro se o arquivo de CEP não for encontrado e terminar a minha execução, tá bom? Por quê? Porque, gente, eu estou usando aqui o modo R. O modo R, o arquivo precisa existir para ele abrir. Se ele não existir, ele dá um erro, ok? Por isso que você tem que colocar ele dentro de um try. Então, eu vou imprimir aqui, ó, print o arquivo. Qual é o arquivo? Tá, ele aqui, ó, dentro dessa variável, nome arquivo CEP. Não foi encontrado. Não foi encontrado. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se o arquivo de CEP está o quê? Vazio. Então, eu vou vir aqui, fazer ó, if not CEPs. E aí eu vou printar o arquivo. O que eu estou fazendo, gente, aqui é só tratamento de erro, tá? Só para vocês terem um código que ele trata o erro, tá bom? Não vou retornar nada. Se tiver o arquivo CEP está vazio, não vou retornar nada, simplesmente vou fechar o meu programa. Bem, por fim, o que eu vou fazer? Eu já abri lá meu arquivo, já peguei minhas informações, então eu vou agora criar nome arquivo
resultado, onde eu vou gravar os meus resultados. Então, eu vou criar aqui uma variável, um arquivo chamado o nome, né, do arquivo, né? Não estou criando o arquivo, eu estou criando um nome. Vai chamar resultados ceps.txt. E aí eu vou agora abrir o meu arquivo. Na verdade, eu vou copiar isso aqui. Não preciso colocar dentro de um try, porque eu vou abrir no modo W. Então, se o arquivo não existir, ele cria. Como o arquivo não existe, ele vai criar, ok? E vai abrir em modo de escrita para mim. E aí, agora é só eu vir aqui e fazer o quê? Eu vou escrever na primeira linha. Então, arquivo, ponto, writer. E aí, eu vou escrever aqui. Primeiro, vou receber o endereço. Depois, eu vou receber o bairro. Depois, eu vou receber a cidade. Depois, eu vou receber o CEP. E aí, eu vou pular a linha. Agora sim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um for no meu CEPs aqui, ok? Eu não falei que eu estava gravando cada linha dentro de uma lista, ok? Então, no final, eu tenho um CEP aqui que é o quê? Uma lista de string, que tem o quê? Os meus CEP. Então, se eu tenho uma lista, eu tenho um interável. Então, se eu tenho um interável, eu posso iterar sobre ele. Então, o meu for. Então, eu vou falar, olha, eu quero percorrer em CEPs, atribuindo cada elemento para dentro da minha variável CEP. Só que a primeira linha do meu arquivo CEP é a palavra CEP. Então, eu não quero pesquisar CEP, eu quero pesquisar os números. Então, eu vou vir aqui e vou falar, olha, você vai ler da primeira linha em seguinte, tá? Então, ignora aí a posição 0, lê da posição 1 para frente. E aí, eu vou atribuir para dentro de CEP o que? CEP.strip. Eu preciso tirar a tabulação, a barra N, o espaço vazio, ok? Que eu preciso somente do valor, né? Dos números lá. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou verificar se CEP não está vazio. Se não tiver vazio, ele vai entrar aqui. E aí, sim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha pesquisa de endereço por CEP, passando o quê? O meu CEP. E o meu CEP lá, a minha pesquisa de CEP, ele faz o que? Ele me retorna tudo isso aqui, não é verdade? Então, eu tenho que estar preparada para receber tudo isso aí. Então, eu vou receber o valor da rua, do bairro, da cidade e do CEP retornável. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever arquivo, ponto, writer. E aí, eu vou escrever rua. Como é que eu deixei aqui já estruturado? Endereço. Então, rua. Vou colocar tudo junto, porque se a pessoa precisar utilizar isso aqui, fica melhor se tiver assim. Rua, bairro, cidade e o CEP retornado. Vou dar só aqui imprimir, aqui para a gente poder ver no console. Os resultados foram salvos em nome do arquivo. E agora eu vou chamar aqui name é igual o main. E aí eu vou chamar minha função main. E agora vamos rodar isso aqui e vamos ver se vai funcionar. Pronto, foram salvos aqui, ó, resultado cep.txt. Vamos ver. E aí, Jessiquinha esqueceu novamente. Esqueci na aula passada e esqueci nessa também. Colocar o barra N aqui, gente. Para pular de linha, né? Senão salva tudo em uma linha só.
Vamos rodar de novo. Prontinho. Pronto. Então, nós temos aqui endereço, bairro, cidade, CEP. Isso aqui nós escrevemos aqui, tá bom? E as informações veio lá do API. Então, temos aqui o endereço, o bairro, a cidade e o CEP. O bairro, o endereço, o bairro, a cidade e o CEP. O endereço, o bairro, a cidade e o CEP. Se a gente ver, comparar aqui, ó. Aqui quando eu abro um, fecho o outro, né? Mas bora lá, ó. Aqui, ó, Rua Viaduto 31 de Março, Liberdade, São Paulo. Viaduto 31 de Março, Liberdade, São Paulo. Então, a gente vê que tá funcionando tudo bonitinho, tá bom? Então, aí fica aí, gente, as duas formas de se fazer, ok? Então, você pode automatizar a sua tarefa utilizando o Selenium, abrindo o navegador e escrevendo lá. Ou você pode usar o API e retornar essas informações, tá bom? Então, das duas maneiras funciona. Lógico que para mim, esse é o jeito mais simples, mais fácil de fazer, ok? Então, muito obrigada, pessoal, e até mais.